Olá! Mais uma aula! Aqui é o seu professor Chacal para a continuação da aula sobre células. Agora a parte de número 3. Está preparado? Está preparada? Então, bora! Olá, senhoras e senhores! Eu sou o seu professor Chacal para mais uma aula. E a aula de hoje ainda é sobre célula. Beleza? Mas agora com enfoque no citoplasma. Senhores, senhoras, o que nós já aprendemos até aqui, hein? Aprendemos o que é autótrofo, heterótrofo, unicelular, pluricelular. Sabemos o que é eucarionte, procarionte e sabemos também o que as três partes fundamentais de uma célula: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Não é isso? Nós também relacionamos todo esse conhecimento com os 5 reinos, não foi? Reino animal, reino vegetal, reino dos fungos, reino monera e reino protista. Não é isso? Nossa, bastante coisa. E hoje vamos aprender mais sobre o citoplasma. Senhoras, senhores, vamos começar? Citoplasma é aquele recheio que a célula tem. Olhe a imagem. Olhe como você tem as três partes fundamentais de uma célula: membrana plasmática, citoplasma, que é o assunto de hoje, e núcleo, que é onde vai ficar o material genético, o DNA, que nós não falaremos hoje. Senhores, o citoplasma é formado por uma substância chamada de citossol. Ela é meio líquida, ela é meio gelatinosa e ela vai proporcionar o material nutritivo da célula e serve também de sustentação às pequenas organelas citoplasmáticas. Organela significa pequeno órgão. Então são os órgãos da célula, que os nomes a gente vai aprender já já. Olhando a imagem, nós vemos claramente as três partes fundamentais de todas as células: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Hoje nós iremos trabalhar com o citoplasma. E quando falamos do citoplasma, falamos que ele é formado por uma substância chamada citossol, que ela é meio líquida e meio gelatinosa, que vai dar a sustentação, vai dar a base, vai dar o preenchimento para as organelas citoplasmáticas. Organela significa pequeno órgão. Senhores, senhoras, nós não temos órgãos no nosso corpo? É o fígado, é o coração, é o pulmão, é o pâncreas, não é? A célula também tem. As células também têm essas organelas que vão fazer as funções que a célula faz: produção de energia, fazer fotossíntese, realizar a digestão, produzir substâncias, divisão celular. Está me acompanhando? Que bom! Mas importante. Senhores, somente células eucariontes apresentam organela citoplasmática. Ok? As bactérias, que são procariontes, não têm organela citoplasmática. Ficou bem claro? Que bom! O citoplasma vai ter uma característica muito interessante chamada de ciclose. A ciclose é o movimento circular que o citoplasma realiza no interior da célula. É o que dá movimento à célula. Amigo, amiga, se eu tirar uma foto de uma célula agora e encontrar determinada organela em um determinado lugar, se eu tirar uma foto daqui a uns minutinhos, eu não vou ver as mesmas coisas. Existe um movimento dentro da célula, ela está viva, e a esse movimento circular do citoplasma eu dou o nome de ciclose. Confira a imagem. Pergunta: senhores e senhoras, todas as células que existem no planeta Terra apresentam as organelas citoplasmáticas? Não, senhoras e senhores, não! Célula
eucarionte tem organela citoplasmática. As células procariontes das bactérias não têm organela citoplasmática. Senhoras e senhoras, para vocês terem uma noção, o tamanho de uma bactéria é o mesmo tamanho, mais ou menos, de uma organela. Então, como que você vai colocar essa organela dentro do corpício de uma bactéria que tem o mesmo tamanho que ela? Beleza? Mitocôndria, senhoras e senhores, é a organela, na minha opinião, mais importante. Os senhores e senhoras têm que conhecê-la, têm que saber. É uma organela que apresenta uma dupla membrana. Ela é formada por duas membranas, ok? Vamos ter mais informações sobre isso no futuro. E elas também possuem material genético próprio. É uma organela que o DNA não é nosso. Beleza. Qual que é a função da mitocôndria? Produção de energia! Então, senhores, olhem as imagens! Eu tenho o desenho de uma mitocôndria do lado esquerdo, enquanto que eu tenho a fotografia de uma mitocôndria real do lado direito. Ok? Mitocôndria é a organela mais importante, senhoras e senhores. Tem que saber o que é mitocôndria. É a organela responsável pela produção de energia. Nós teremos uma aula falando basicamente só dela. Não é hoje. Hoje os senhores têm que associar. Mitocôndria faz o quê? Produz energia. Mitocôndria produz energia, ok? Não vou entrar em detalhes. Quanto mais mitocôndrias nós temos, mais energia nós produzimos, ok? Uma célula que precisa de muita energia, ela vai ter qual organela em grande quantidade? Mitocôndria! Cloroplasto, senhoras e senhores, é a irmã, é o irmão da mitocôndria. É tão importante quanto. Então, senhoras e senhores, aprendam o que é mitocôndria, que produz energia, e aprendam o que é cloroplasto. Cloroplasto também tem dupla membrana e cloroplasto também tem material genético próprio. O que eu falei para mitocôndria vale para o cloroplasto. Mais informações nós teremos no futuro. Mas o que importa agora é a sua função. O cloroplasto faz fotossíntese, meu amigo, minha amiga. Então, eu tenho uma célula vegetal pertencente a uma planta e eu tenho uma alga. Elas fazem fotossíntese porque elas têm uma organela chamada cloroplasto, ok? E assim produzem o seu próprio alimento. Então, do lado esquerdo, uma imagem de um cloroplasto verdinho por causa da clorofila, que é um pigmento verde que absorve a luz, e do lado direito você vai ter a fotografia de um cloroplasto, para você ter uma ideia de que ele é real. Cloroplasto, senhoras e senhores, outra organela importantíssima. Ela faz o quê? Fotossíntese! É uma organela que está presente nas células vegetais e de algas. Ela vai ter dentro dela um pigmento de cor verde chamado clorofila. Clorofila que vai absorver a luz. Então o cloroplasto é responsável pela fotossíntese e pela produção de alimento, de alimentação, de comida, de nutrição, de glicose. Ficou bem claro? Pergunta! Senhores, imaginando que existem células animais e células vegetais, e eu tenho a mitocôndria e eu tenho o cloroplasto. A pergunta! Senhores, célula animal tem mitocôndria e cloroplasto? Célula vegetal tem mitocôndria e cloroplasto? Respondam! Chega! Beleza? Qual é a resposta? A célula animal só tem mitocôndria, beleza? Para a produção de energia. Enquanto que a célula vegetal tem mitocôndria para a produção de energia e também tem o cloroplasto para a fotossíntese, beleza? É lógico que você acertou. Aham, sei.
Complexo golgiense é uma organela formada por diversos sacos empilhados. Cada saco, olha a imagem, é chamada de dictiossomo. Então você tem essa imagem à sua esquerda com 3 dictiossomos. Percebeu? Contou 1, 2, 3. E do lado direito você tem a fotografia de um complexo de Golgi. Tá percebendo que é real? Então saiba a função. Para que serve o complexo de Golgi? É importante porque ele, 3 coisas: armazena, empacota e secreta substâncias. Ele vai receber a substância que a célula produziu, ele prepara, ele empacota, ele envelopa essa substância, deixa ela prontinha e a secreta, a joga para fora da célula, ok? Complexo golgiense, ou complexo de Golgi, ou sistema golgiense, sei lá, as pessoas não se decidem. Então, o que nós temos que saber sobre isso? São sacos achatados uns sobre os outros, senhores, e cada saco se chama dictiossomo. E qual é a função do complexo de Golgi? Ele, olha o detalhe, ele armazena, ele empacota e ele secreta substâncias para fora da célula. Ele vai pegar, por exemplo, uma proteína pré-feita, uma coisa que não está ainda totalmente funcional, ele prepara, ele vai fazer as modificações necessárias e a secreta coloca para fora da célula de maneira perfeita para que essa proteína agora possa atuar. Agora chegou a vez dos retículos, e são 2. Eu tenho o retículo endoplasmático rugoso ou granular lá em cima, e eu tenho o retículo endoplasmático liso ou agranular aqui embaixo. Os retículos! O retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Eles são canais que se espalham pela célula. Senhores e senhoras, lembrem-se da ciclose, que é aquele movimento circular que o citoplasma faz dentro da célula. A célula está viva, então ela tem movimento. Senhores, imagina qual é a dificuldade para uma substância chegar do ponto A até o ponto B, naquele movimento de gel e de líquido, é uma bagunça. Então concorda comigo que é muito mais fácil se eu tiver um canal, se eu tiver um túnel, um caminho que leve essa substância do ponto A ao ponto B em segurança, rapidez e eficiência? Sim! Quem faz isso? Os retículos! Senhores, o retículo endoplasmático rugoso possui ribossomos, enquanto que o retículo endoplasmático liso não. Essa é uma diferença fundamental. O senhor e a senhora já devem saber a essa altura que o ribossomo é quem faz proteína. Então, quanto mais ribossomos você tem, mais proteínas você produz. Então, reparem na imagem à esquerda, são os retículos cheios de pontinhos pretos. Esses pontinhos pretos são os ribossomos e, portanto, produzem proteína. Enquanto que do lado direito não tem pontinhos pretos e, portanto, não tem ribossomos, então não faz proteína. Mas o retículo endoplasmático liso é importante. E é importante por quê? Mais detalhes agora. E o retículo endoplasmático liso, que produz lipídios e tem uma função importante. Atenção! Senhores, imagine que você tem uma célula no seu fígado. Essa célula do fígado chama-se hepatócito. Esse hepatócito tem as organelas tanto quanto outras células. Só que o retículo endoplasmático liso presente nessa célula do seu fígado é a responsável pela metabolização, pela quebra da molécula de álcool, pela desintoxicação do álcool do nosso sangue. Então, quanto mais tolerante ao álcool que você, no caso um adulto, bebe, mais retículos endoplasmáticos liso a célula do seu fígado tem. Exatamente. Agora, iremos tratar de 3 organelas ao mesmo tempo. Primeiro, lisossomo.
Ele tem a função da digestão intracelular. É quem realiza a digestão da célula, é quem vai diminuir o alimento para que a célula a utilize, para que a célula consiga ter a sua nutrição. Lisossomo, senhoras e senhores, é uma organela importantíssima. Ela realiza a digestão da célula. É ela quem vai pegar aquele alimento que adentrou a célula por endocitose e agora vai metabolizar, vai digerir esse alimento. A palavra digerir significa diminuir. Diminua esse alimento. O que é útil a célula usa e o que não for útil a célula joga fora por um processo chamado plasmocitose. Beleza? Outra coisa que também o lisossomo faz é a reciclagem de organelas que não tem mais utilidade. Chama-se autofagia. Ela vê uma organela que não está mais trabalhando como deveria, a engloba, a digere, absorve o que é bom, joga fora o que é ruim e a vida segue. Peroxissomo! Essa organela aí! E ela faz o quê? Ela faz a eliminação da água oxigenada, o H2O2, que é uma substância tóxica que é o produto das reações químicas da célula. Peroxissomo é uma organela que faz o quê? Ela metaboliza, ela quebra, ela faz a catalase da água oxigenada. A água oxigenada é uma substância tóxica que é o produto das nossas reações químicas dentro da célula. Ela não pode estar em altas concentrações dentro da nossa célula. Então, é necessário quebrar essa molécula em substâncias inofensivas para que nós não soframos nenhum dano. Obrigado, peroxissomo, por metabolizar a molécula de água oxigenada, H2O2. Centríolo! Essa organela estranha aí, formada por microtúbulos. E esses microtúbulos se conectam no ângulo de 90 graus, senhores. É como se eles tivessem um perpendicular ao outro. E qual a função do centríolo? Divisão celular. É isso mesmo. As nossas células só se dividem porque elas têm um centríolo, beleza? Centríolo é uma organela importantíssima, ela faz a divisão celular. Olha o centríolo aqui, outro aqui, outro aqui, outro no meio. O centríolo, ele faz a divisão da célula. E olha que coisa legal, eu coloquei vários centríolos, mas somente um A por célula. Cada célula animal terá apenas um centríolo dentro do seu citoplasma para realizar a mitose no futuro próximo. Beleza? Olá! Agora vamos o quê? Acompanhar um vídeo que é super explicativo, super didático, para que você entenda o funcionamento das organelas, como que elas estão dentro da célula, ok? Célula animal no começo, célula vegetal, dali do meio para o final. Bora lá? Legal, eu acompanho com vocês, hein? Bora! Senhores, as células animais aí, com todas as suas organelas, não é? Os senhores sabem que todas as células têm as três partes fundamentais, membrana plasmática, eu tenho o citoplasma no seu interior, olha as organelas aí, e eu tenho o núcleo onde está cheio de DNA borbulhando com material genético. Senhores, essa é uma célula eucarionte, porque ela tem organela. Olha lá como agora eu adentro. Ó, eu tô saindo do núcleo, indo para a direção do membrana plasmática, e você enxerga um monte de bolinhas laranjas. São ribossomos, não é organela. Esse monte de dobrinha que você está enxergando aí ao redor do núcleo, dentro do citoplasma, que tá tudo no citoplasma, é quem? O retículo endoplasmático, seja ele o rugoso ou seja ele o liso. Presta atenção. O endoplasmático rugoso está cheio de ribossomo. O liso não tem. Beleza? O que eles vão fazer?
produzir proteína. O rugoso produz proteína. Essa proteína, ela vai sair do retículo plasmático rugoso que os ribossomos produziram e ela vai para fora do retículo rugoso e vai para onde? Ela vai para o empacotador, que é o complexo de Golgi, o sistema golgiense. Olha lá um monte de sacos empilhados, ó, chamados de dictiossomos. Entrou a vesícula com a proteína, sofrerá transformações até o momento que vai ser o quê? Preparado e secretado para fora da célula. Outra imagem agora. Lisossomo! O lisossomo é o azulzão que englobou o alimento lá, que ainda é grande e precisa ser digerido. Ele vai ser diminuído, ele vai ser digerido para que tenha um aproveitamento. Mudou. Mitocôndrias, a produtora de energia. Quanto mais mitocôndrias eu tenho, mais energia eu produzo. Mudou. Agora você tem uma planta. A planta você vai aproximar e ela tem células vegetais. E a célula vegetal tem uma organela chamada cloroplasto. O cloroplasto que tem clorofila, que é verde e absorve a luz. Beleza? Como que eu estudo essa matéria, professor? Eu te respondo, é simples. Olhe a imagem. É só vocês saberem o nome de tudo que está na imagem. Não só o que já tem nome. Membrana, ribossomos, núcleo, cromossomos, que é o material genético, né? O DNA dentro do núcleo. Os centríolas, mitocôndrias. Eu quero que você encontre tudo. As 3 partes fundamentais de uma célula, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E tem que achar também as 7 organelas. E você tem que achar também a membrana nuclear. E você tem que achar também os ribossomos. Se você achou tudo isso, parabéns, você sabe tudo. Yes! E chegamos ao fim de mais uma aula. Parabéns a você que assistiu às 3. Entendeu tudo de biologia celular. Só que no futuro teremos mais. Se não se inscreveu ainda no canal do professor, por gentileza, clique agora, se inscreva e até a próxima.